Vamos lá, iniciando. Vamos começar com a oração. E vai ser aquela conversa exclusiva mesmo. Mas vamos iniciar. É, só recapitulando, né? A segunda parte do livro. Vai ser a introdução dessa segunda parte, que é o. Esqueci o nome agora que ele fala. Veio apontar. Aí depois vai vir o. Ilustrando o rol moral, que é o capítulo 6. Ilustrando os julgamentos divinos específicos, que é o capítulo 7, e o capítulo 8, que é despertando-nos para a segunda vinda. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. É bem pequenininho os capítulos. Tem capítulo que é 2 páginas, 3 páginas, que é o capítulo 7. O 8 é 4. Então vai ser uma conversa bem rápida aqui sobre o assunto. Então vamos começar com a oração. Senhor Deus Eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais, Senhor Deus, da Tua vontade sobre nossas vidas. Que venhamos sempre, Deus, a ficar felizes, porque a Tua vontade sempre é feita. E que a cada dia, mesmo em meio a dificuldades, vamos estar mais perto de Ti, Pai. Nos guie nessa conversa, para que venha ser tudo segundo Tuas Escrituras, que a cada palavra, Deus, venhamos estar seguindo o caminho de encontro a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Ele primeiro é uma introdução da segunda parte, que ele fala um pouquinho sobre a nossa opinião. Ele já começa falando que nossa opinião não vale de nada, se for comparar com a sabedoria de Deus. Né? Ele fala que nós podemos confiar nas respostas humanas. Que a gente viu muitas vezes isso aí, né? Várias pessoas falando sobre, Deus trouxe coronavírus para isso, Deus trouxe coronavírus para aquilo. E, assim, é possível que essas respostas estejam corretas, mas que não se resume só a isso, né? Não se resume só àquilo. Tem um exemplo que eu ouvi muito, que é sobre... Aí se tu quer falar também sobre isso, tu fala. Que é sobre o carnaval, acho que foi 2019, né? Quando fizeram aquela coisa lá com aquela ilustração de Jesus, né? Apanhando o diabo. Acho que foi 2019 mesmo. Aí o povo falou que a questão do coronavírus foi porque fizeram aquilo no carnaval. Pode ser, a gente vai ver pra frente que pode ser, é uma possível resposta, mas não é a única resposta. Porque para uma pessoa que está lá no Alasca, não sabe nem que o Brasil existe, para ela não faz nenhum sentido essa resposta. Ela está lá morrendo de coronavírus, não faz nenhum sentido. Então, Maia, a gente sabe que Deus age de várias formas com uma única coisa, né? Vários objetivos com uma única coisa. Então, a questão aqui, John Piper apresenta, é que ao ler as escrituras, ele encontra essas possíveis respostas, mas que a gente tem que pegar e reter o que é bom com os argumentos que ele traz aqui, bíblicos, né, sobre cada coisa. Porque a Bíblia não fala sobre coronavírus, mas fala sobre males e fala o uso de Deus para esses males sobre o mundo. Então ele pega esses exemplos e traz aqui pra gente. É, Deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos lá. E várias vezes na Bíblia, ele cita aqui o Salmos 45, que fala que, assim, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, os desígnios de Deus para agir com o coronavírus são coisas inescrutáveis e incontáveis. Então são várias coisas que ele pode fazer, como a gente falou, e várias coisas que a gente nem pode nem explicar. Né? E pode nem chegar numa resposta específica sobre as ações de Deus. E ele cita outro versículo aqui, que é Romanos 5:3-5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele diz assim, esse sabendo lá do que ele cita lá no versículo, ele fala que as escrituras foram registradas para que possamos saber as coisas que Deus revelou, especialmente sobre o sofrimento, incluindo este surto de coronavírus. Então a gente pode ter algumas respostas, se for tratar, né, das escrituras, pode ter algumas respostas especificamente sobre o vírus. Mas não que ela fale exatamente sobre o vírus, mas fala sobre sofrimento e dor física.
Então, inescrutável significa que Deus está sempre fazendo mais do que podemos ver, e mesmo que podemos ver, não teríamos visto se ele não tivesse revelado. Então, ele aqui mostra a limitação do homem em conhecer os objetivos de Deus para nós, né? Mesmo em meio ao sofrimento. Então, o objetivo dele aqui é apontar a realidade e não criar a realidade, né? O objetivo dele aqui é ouvir e declarar o que Deus disse ao invés de imaginar. Em vez de criar coisas, alegorias aí, a gente pega a Bíblia e vê lá o que Deus revelou para nós, mostrando a vontade dele sobre o sofrimento, né? Deixa eu ver só um negócio aqui. Sobre o que vem para nós, que às vezes a gente pode se ver como um mal, como a gente falou lá na primeira parte, mas que a gente conhece a Deus, conhece os desígnios de Deus e sabe que a vontade dele continua boa, perfeita e agradável e sempre sendo justo, né? Isso aí é a questão que a gente discutiu na primeira parte do livro. Ele quis apresentar Deus para nós em meio ao sofrimento e como isso pode acontecer, né, sem entrar na contradição, um Deus bom e acontecer coisas ruins no mundo, para apresentar essas respostas aqui, possíveis respostas, né, do coronavírus para a Terra. Então, as 6 respostas, no caso aqui, que ele apresenta são ilustrando o horror moral, enviando julgamentos divinos específicos, despertando-nos para a segunda vinda, que é o que a gente vai discutir hoje, e na próxima semana, não, daqui a 15 dias, vai ser realinhando-nos ao valor infinito de Cristo, criando boas obras em meio ao perigo e desprendendo as raízes para alcançar as nações. Acho que esse autor é bem legal. O sofrimento para a gente evangelizar. Então, vai ser legalzinho. Então vamos lá para a primeira resposta. Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Eu acho que essa resposta é a mais óbvia que a gente consegue colocar em todos os contextos humanos, né? Não é dependendo da realidade específica, porque todos nós estamos na realidade do pecado e na realidade da pós-queda. Pode falar, Vibarão, fique só assim, pode ficar à vontade. É, a gente vê em em Gênesis capítulo 3, aqui é spoiler dos estudos da igreja que a gente está tendo, sobre a queda, spoiler né, que todo mundo não sabe, né? Parece que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas Adão e Eva cometeram o pecado de desobediência, e a partir disso aí ela trouxe um surto miserável para a Terra, né? Começaram a vir doenças, veio a morte física para os seres humanos, e a Terra começou a esperar. A partir dali, ela começou, Romanos fala, Paulo fala sobre isso, ela começou a esperar essa libertação do pecado. Então, não só nós, mas também o planeta Terra sofre por conta do pecado. E isso traz doenças, né? A gente vê que os vírus, as bactérias não vêm de outro mundo, ela vem daqui, é criada pela própria Terra. Então, as doenças veio por conta do pecado, porque a natureza está corrompida pelo pecado, né? E trazendo para nós, né? Porque não é só a natureza, é todo o universo, todo o cosmos, toda a criação está corrompida pelo pecado. Mas trazendo para nós, né, coisa que afeta nós diretamente, a natureza da Terra, a Terra em si, está corrompida pelo pecado. Isso traz devastações, variações climáticas. E a partir de nós também, com o nosso pensamento pecaminoso, acabando com o planeta, aí ele traz também essas questões do vírus, criação de vírus e tudo mais. Que traz o que a gente está vendo hoje. E isso tudo Deus mostra fisicamente o que moralmente e o que espiritualmente está errado em nós, que é o pecado. Então ele cita, eu vou fazer a citação dele aqui, que ela fala: o mundo está quebrado desde então, toda a sua beleza está entrelaçada com o mal, com desastre, com doença e com frustrações. Então, em Romanos 20 e 22, foi o que eu citei aqui, ele fala como está o mundo pós-queda. Então, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então a gente vê, né? Vaidade, cativeiro da corrupção, geme. Essas são imagens da devastação e miséria globais desde que o pecado entrou no mundo. Então, o próprio Deus sujeitou a natureza nessa situação, né?
mas na esperança de que ela será libertada do cativeiro. Então, a própria natureza, eu não sei aqui, aí a parte eu não sei mesmo, se aqui ele traz uma personificação para a natureza, né, de esperar, né, ter a esperança de que ela será libertada. Mas sabemos que ela está no mal, sabemos que ela está presa ao pecado e sabemos que também Deus vai libertá-la. Aí tu pode, você que tu abriu o microfone aí, tu pode falar. Eu não entendi a dúvida. É porque a natureza em si esperar a ver. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Então, é como se a criação, a natureza, estivesse gemendo e esperando, ó, eu estou aqui esperando que Deus um dia me liberte e tal. Eu não sei se é uma personificação da natureza. Pode ser, mas assim, quando eu leio, eu não sei se eu estou certa, né? Quando eu leio, eu vejo assim, tudo criado por Deus teve um propósito, certo? E a natureza também teve o propósito de ser criada para a glória dele. Quando ela foi sujeita por causa do pecado, é como se tivesse uma mancha para ela cumprir esse propósito, certo? Então, ela anseia para que ela volte ao que era. Não necessariamente ela personificada, entendeu? É como se fosse a natureza programada mesmo para a glória de Deus. Faz sentido? Eu não sei, mas quando eu leio é mais ou menos assim. Eu nunca vi ela personificada, não. Não, pensei do mesmo jeito que tu, só que agora veio da cabeça do nada assim, que pode Pode, estar. pode ser também, pode ser. Mas sabemos a verdade que está aqui, é que um dia a natureza será liberta, ela está corrompida hoje por todo o pecado, e assim, vai acontecer de um dia ser liberta com a nossa glorificação, né? A partir da vinda de Cristo, essa liberta da corrupção do pecado. Então, aí ele fala, a queda é juízo, então a partir daí veio o juízo de Deus para o mundo, né? E a gente vê isso também em Gênesis, após a queda. Deus é, mostra, dá maldições, né, para o homem, para a mulher e para a cobra. Então, a partir daí, a gente também segue essa linha, né, por conta da queda. A gente também é pecador e a gente também pega essas maldições dadas por Deus lá no início. Então, mas como é que se dá para os justos, né, para os filhos de Deus? A gente também está incluído nisso. Infelizmente, como a gente está no mundo e ainda está corrompido pelo pecado, não só a natureza que nós vivemos, mas também nós mesmos, então passamos por problemas que mostram esse horror moral que está sobre nós, né? E eu acho esse argumento bom de John Piper. Por quê? Porque o Timothy Keller, em A Fé no Ceticismo, quando ele vai falar sobre o mal do mundo e a bondade de Deus, ele também traz esse mesmo argumento, que o horror moral causou isso tudo. O pecado é que traz as maldições, os males e tudo mais. E isso é uma amostra de Deus para dizer, ó, gente, tem uma coisa errada aí, tem uma coisa errada aí, né? Não é porque eu sou bom que eu vou permitir que coisas mais aconteçam e isso causa um mal no mundo. Então, eu acho bom esse argumento, eu gosto dele, porque várias outras pessoas seguem esse mesmo raciocínio, né? Várias pessoas sérias que realmente estudam a Bíblia. Então, acho. E pela profundidade que Timothy Keller usa, lá, eu vou deixar tu falar. Que Timothy Keller usa no. Ele usa bem mais aprofundado do que esse livro, né? John Piper tá com pressa aqui, ele mesmo fala que pra mostrar logo o livro pra gente, ele não se aprofunda muito nos assuntos. É pra gente realmente, ele fala aqui, que pra gente ser curioso e ir atrás. Mas Timothy Keller, ele aprofunda muito isso no livro, porque é uma questão que ele quer defender, né? Quer mostrar Deus através da razão, vamos dizer assim, que é exatamente o que o livro propõe. E ele aprofunda muito sobre esse assunto. Eu acho esse assunto bem legal, porque mostra como Deus usa o mal para mostrar o nosso mal espiritual, né? Fisicamente, para mostrar o nosso lado espiritual que está corrompido. Pode falar, Bárbara. Eu gosto dessa introdução que ele faz, porque vai ser uma premissa do porquê as pessoas pensam assim, mas eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e porque nós somos atingidos e por isso, né, a gente é filho de Deus, a gente é transformado, a gente foi escolhido por ele porque passa por isso. Então, ele traz uma premissa que serve não só para o coronavírus, mas para qualquer sofrimento e qualquer coisa que apareça no mundo. A gente é filho de Deus,
Mas a gente tem que entender que a gente ainda está nessa situação de ser atingido por coisas por nossa culpa mesmo, por nosso próprio pecado. A gente não deve esquecer que a gente é, me senti agora em nada, filhos de Adão e filhas de Eva, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que entender isso. E a gente, aqui no mundo, vai sofrer, independente de ser filho de Deus ou não. Agora, essa diferença que ele faz é como se Deus tivesse uma ação e dois resultados. Né? E vai ter um resultado para o filho dele, para os filhos dele, e vai ter o resultado para os filhos das trevas. Então, é importante pensar sobre isso e ter conhecimento disso. Né? E às vezes as pessoas. Teve um vizinho nosso que até que faleceu. Não foi de coronavírus, mas faleceu. Ele disse: minha irmã, a gente não, eu acho que a gente não merece mais isso, não, esse sofrimento todo, não. Aí manhã disse assim: minha irmã, olha, se a gente for receber o que a gente merece, seria muito pior do que isso. Então as pessoas, às vezes, elas não têm noção de que a gente é ruim mesmo. Ninguém presta. Mesmo aquelas pessoas que estão na igreja, tá escutando o evangelho, mas ela acha que é sofrimento demais já. E quando o pai me diz que isso é o espelho do horror moral, se é feio fisicamente, imagine se a gente parar para pensar moralmente. É horrível. Né? E Deus presenciar isso. Então, presenciar de que forma? Ver que isso está acontecendo no mundo que ele criou, as pessoas que ele criou. Então, eu fico me imaginando, porque Deus não fulminou logo tudo, né? É uma misericórdia e uma longanimidade muito grande. Eu gostei muito dessa parte, dessa introdução que ele faz. E ele até fala sobre essa parte de ser diferente, né? O mal ter uma perspectiva diferente para os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Ele fala mais no capítulo 8 sobre isso, né? Sobre essa nova realidade que vamos ter. Mas ele também fala sobre essa questão do por que ser um mal físico e não um mal espiritual, né? Se se o mundo está corrompido espiritualmente, por que não trazer males espirituais em vez de trazer males físicos? Né? E trata exatamente sobre isso teu vizinho. E ele não percebe, né? Se tivesse só maus físicos, que existem o mal espiritual. Existe sim o mal espiritual, só que eles nem sentem, nem tem aí. Romanos 1 ele fala claramente sobre isso, né? Tá lá Deus se revelando pela criação, e diz assim, que Deus? Não existe nenhum Deus aí não. Aí a partir daí, eles começam a se corromper. Então, se fosse somente os males espirituais, para mostrar esse mal espiritual, as pessoas que não são regeneradas, elas nunca iam ver. Né? A partir do momento que vem trazer os sofrimentos físicos, eles podem nem se tender a ver que é Deus agindo, mas eles sentem que tem alguma coisa errada. Né? Eles sentem que tem alguma coisa que precisa ser consertada. Até, olha, até o teu vizinho falou, ó, a gente não merece mais isso, ou seja, ele percebe que o sofrimento está grande, mas ele não sabe o motivo exatamente, né? Mas ele sente que as consequências do pecado tá lá, mas mesmo ele não sabendo o motivo, o que é pecado em si, mas ele sente que tem alguma coisa errada e precisa ser consertada. E o detalhe que a gente percebe assim, e a gente sempre se percebe pensando dessa forma. A diferença é que a diferença não. O destaque que ele traz com esse sofrimento é físico, mas consequência de uma coisa moral. Aí as pessoas fazem assim, não, por que só vai no moral? É como se fosse o ser humano dividindo as áreas humanas. Tipo, o homem tem a parte moral que pode ser separada da física. Mas o homem, ele tem todas essas áreas dentro dele, tá tudo misturado. Tá entendendo? Então, tudo que acontece no físico pode ter uma repercussão, uma origem moral, mas o que eu quero dizer é, uma coisa está ligada à outra. O ser humano não pode se dissociar da vida espiritual. Eu acho que isso é uma visão muito secularizada, ateísta, até. Tá entendendo? Aí eu tenho a minha vida física, Deus pode. Porque Deus me condena na questão física? Isso é só moral espiritual. Sim, mas uma coisa está ligada à outra. O ser humano não consegue dissociar essas áreas, não. Tudo está interligado no ser humano. Então, é uma visão muito secular, né?
Eu acho, né? Não sei se tu... Não, eu concordo. Concordo que o que vem do espiritual afeta exatamente o físico da gente. Porque a gente é uma junção, né? Não tem como separar nada da gente aqui. Não tem como separar o espírito do corpo. Ele é uma coisa só, não tem como. Tanto é que no final a gente vai com esse corpo ser glorificado, né? A gente não vai ser separado dele, só vai ser um novo corpo. Vai ser o mesmo corpo com a glorificação, né? Assim como ocorreu com Cristo. E outra coisa que ele fala sobre o pecado para justificar porque trazem males físicos sobre nós. Que eu já ouvi isso aí, achei muito interessante, que é sobre o pecado, o primeiro pecado, né, que é o pecado de Adão. Tem controvérsia sobre qual foi o primeiro pecado, né? Lúcifer lá caindo, mas enfim, sobre o pecado de Adão. Há controvérsias, né? Então, pode ter outras pessoas. Mas o primeiro pecado ocorreu, não foi eles comerem o fruto em si, né? O pecado em si não foi esse. O pecado em si foi não crer em Deus, achar Deus um mentiroso, né? Até o diabo traz isso, né? O início do pecado foi eles desconfiarem da palavra de Deus, né? Do como Deus é justo, certo, e nada que ele vai falar é mentiroso. E eles acreditaram que Deus era um mentiroso, né? Deus falou que eles iam morrer se comessem do fruto. O que é que Satanás faz? É, que eles não morreriam. Mas, na verdade, Deus estava enganando a eles, falando que eles não, com medo que eles fossem igual a ele, né? Com medo que eles fossem igual a ele, se fosse Deus também. Então, o pecado em si foi eles acreditarem que Deus era um mentiroso. E a partir daí eles comeram do fruto, né? O fruto foi a consequência daquilo que já tinha maquinado no coração. Então, o físico, o pecado físico de comer o fruto foi através de um pecado moral e espiritual interno de desconfiar da palavra de Deus, né? Então, aí ele mostra que às vezes os males físicos mostram exatamente o que está errado dentro de nós, né? O mal físico deles foi comer do fruto. Não, o mal espiritual deles foi desconfiar de Deus, que trouxe o físico que foi comer do fruto. Então, os males físicos sobre nossas vidas mostram esse lado, interno da gente que está corrompido pelo pecado. Estou falando de forma geral, né? E aí ele justifica isso, né? Através desse argumento justifica isso. Eu ouvi isso já no podcast já, do Bibotalk. É por isso que eu vou ouvir podcast, tá bom? Aí, aí por isso que eu achei interessante, porque quando eu li eu lembrei logo que o diabo não quis mostrar que o fruto era interessante, o diabo não quis mostrar que o fruto era gostoso. O diabo quis mostrar que Deus era um mentiroso, né? Que Deus era ele, né? Porque ele é o pai da mentira, né? Ele sendo o pai da mentira, que diz assim, não, mentiroso não sou eu, não, mentiroso é ele. Tá falando isso. Então, o pecado em si foi desacreditar da palavra de Deus e não exatamente comer do fruto, né? O comer do fruto foi uma consequência daquilo que eles já tinham colocado no coração. Então ele É, fala no final. Pode falar. isso. Desculpa. É, é interessante isso, porque a gente acha. Quando a gente fala, por exemplo, cantar para as crianças, né? Ó, comeu o fruto. Sim, foi uma coisa errada? Foi, porque Deus mandou não comer. Mas o problema já começa bem antes. Eva já começa a falar a ordem de Deus errada. Ela já começa a trocar, né? Já começa por aí. Adão, coitado. Coitado não, é safado. Ele. Desculpa, pode enfim, ele não cumpriu o dever dele. A gente percebe que ele só aparece quando Deus pergunta: cadê você? Assim, é lógico, uma presença mais ativa, né? Dele falando. Em momento nenhum ele ali cumpriu o papel dele. E Eva tomou a frente, né? E o feminismo já começa aí, né, gente? Vamos falar de feminismo. Aí, enfim, a gente pensa que e a gente leva isso para os outros pecados. A gente pensa que pecar é só cometer algum ato, cometer aquilo. Mas Jesus disse claramente: se você quiser pensar nisso, você já está pecando. Uhum. Então, lá no Éden foi a mesma coisa. O diabo só plantou só jogou verde e Adão e Eva caíram, né? E Adão também caiu, tá? Só para deixar um detalhe. Sim, Juntos claro. ali. Não, porque, é lógico, a gente tem que saber. Eva foi enganada? Foi. Entendeu? Tanto que Paulo diz, foi enganada, não Adão. Mas ele pecou do mesmo jeito, né? Tá.
A proteção com Eva é um negócio sério. Mas também tava errado do mesmo jeito. Então, enfim, né? Com certeza, com certeza. Então, pra finalizar esse capítulo, se quiser falar mais uma coisa, tu avisa ali, bala. Mas ele fala assim: a dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. Doença e deformidade são ilustrações de Deus no reino físico de como é o pecado no reino espiritual. Então, é um fechamento aqui para esse capítulo de ilustrando o rol moral. Eu acho, na minha opinião, eu acho essa resposta mais geral, né, que consegue abranger todas as pessoas, né? Nós temos a, como eu posso falar, a consciência de que isso é verdade, né? A gente consegue sentir isso. Quem sabe a origem disso, né? Mas as pessoas de fora não sabem. As pessoas de fora estão falando que não creem na Bíblia, né? Mas isso aí é uma resposta para todas as realidades possíveis, mesmo as pessoas que não acreditam em Deus. Você vai falar alguma coisa, Fê? Eu acho que essa resposta é para tudo, né? Como tu falou. É para abarca e responde tudo ao mesmo tempo, né? Só que é uma resposta mais geral. Uhum. Nas outras ele vai mais especificando, Porque né? todas as pessoas que sofrem males é por conta do pecado. Então, essa resposta aqui engloba tudo. Todos os problemas. Vamos lá, segunda resposta. Ilustrando julgamentos divinos específicos. Então, algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus com um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas, né? Aí já começa o capítulo falando que nem sempre o motivo do sofrimento é individual, né? Nem sempre o sofrimento individual é por conta dos pecados específicos. Ele apresenta Jó, né, que não foi por conta do pecado dele, mas ele diz que algumas vezes pode, né? Eu esqueci o nome do rei Herodes, fala aí, por favor, o Herodes de Atos. Tu sabe o nome, né? Foi aquele. Antipas? Foi ele, né? Que tinha. Sim, É, sim. foi ele. Então, ele fala da situação do rei Herodes, que morreu por conta de um pecado dele, querendo se fazer de Deus, né? E aceitava aquele elogio lá de Deus. E a relação sexual que ele também cita em Romanos 1. É, são duas coisas de várias, né? Um exemplo de outro castigo para um pecado específico foi o filho de Judá, né? Que ele não queria reproduzir, né? Para ter o filho para o irmão dele. Ele acabou sendo morto por conta disso. Então, outro castigo específico, né? Para outro castigo, outro sofrimento individual para um pecado específico. Então, mas nem sempre isso acontece, como também pode acontecer. Ele fala aqui: contudo, às vezes Deus usa doenças para trazer juízos particulares sobre aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado. E sobre a relação homossexual em si, Paulo é muito claro sobre as consequências do pecado individual de cada um em Romanos 1. Né? Ele fala que Deus o entrega aos desejos deles mesmo. E isso é um castigo, né? Eles entregarem as suas próprias vontades. Isso em si já é um castigo vindo de Deus para pecados individuais de cada um. Então, pode ser que eu sofra alguma coisa por conta de um pecado específico, né? E Deus pode também trazer isso. Ah, isso aí é muito importante para uma pessoa só, mas pode ocorrer de Deus, segundo a sua vontade, usar uma coisa, que é o coronavírus, que um objetivo geral para mostrar o horror moral, mas também pode ser um sofrimento individual para um pecado específico de alguma pessoa, né? Não quer dizer que eu peguei por conta do pecado específico daquela pessoa, mas ele pegou por esse pecado específico, né? Então, Deus pode tratar as pessoas com um objetivo geral para outras. Você ia falar alguma coisa? É só pra dizer que Herodes é o Agripa. Não é ele mesmo Antipas. que falou? Não, falei Antipas. Ah, eu entendi É a Agripa. eu entendi a gripe. Pronto, eu entendi. Falar errado, mas eu entendi certo. Vê. Aí, deixa eu ver aqui mais coisinhas aqui. Mas é isso. Deus pode usar pecados para tratar pecados não, né? Sofrimentos para tratar os pecados de algumas pessoas, né? E muitas pessoas, não sei se tu conhece, mas muitas pessoas que eu vejo que através do sofrimento, aí vem aquela parte, né? Que indo o mover pela dor. Eu não gosto muito dessa frase não, mas aqui através dos sofrimentos, né? Deus, a pessoa conheceu a Deus, né? Viu a Deus de alguma forma. Deus se revelou a ela através dos sofrimentos. Coisas que acontecem e as pessoas já lá, nossa, eu fiquei mais perto de Deus
por conta disso, né? Então, às vezes, coisas ruins que acontecem em nossas vidas são para mostrar a provisão de Deus, a vontade de Deus sobre nós, esse reconhecimento de que nós dependemos dele, né? Até para nós, acho que isso aí é outra resposta que podia ter colocado aqui, que é para nós, a gente conseguir chegar mais perto de Deus através dos sofrimentos, porque Ele mostra sua provisão, mostra seu amor sobre nós, né? E isso a gente tem visto em nossas vidas, né? O tempo todo. Deus cuidando de nós através do sofrimento. Então a gente vê mais da natureza de Deus, na natureza imanente dele, através do sofrimento. Isso aí para os filhos de Deus, né? Acho que também para as pessoas que estão fora, que às vezes Deus mostra pela graça comum o amor dele, né? O amor da graça comum para todas as pessoas. E isso também, algumas pessoas são tratadas e são convertidas através do sofrimento também. Tu explicou justamente a última frase daquele poema. É isso aí? Que pelo menos foi o que eu entendi. Porque Caramba. o espinho ali, eu entendia justamente essa parte do sofrimento, das situações difíceis que Deus vai mostrar justamente. É como se fosse um momento que você pode, que Deus dá a oportunidade de você se aproximar, entendeu? Mais ainda dele. Então, você, como tu disse, é um momento que você vai perceber mais claramente, vamos dizer, né? A misericórdia, a graça dele. No o espinho tirando o véu que esconde. Não é que esconde, mas assim, que está guardado ali, né? Essa face, essa percepção que às vezes a gente não, na vida comum, na correria, não consegue ver e no sofrimento nos mostra. Pelo menos foi isso que eu entendi do poema, né? Tinha que falar com ela para você ver se é isso mesmo. Mas acho que ela já faleceu, só na glória agora. Que pena. Mas pode ser. Pode ser isso. Eita. O microfone está fechado. Mas pode ser isso. Acho que agora vê uma luzinha assim, acho que faz sentido aquela frase. Mas pode ser isso. É, Aí ele fala sobre nós, né? De novo. Porque quando a gente pensa assim, Deus está tratando os pecados específicos, a gente já vê uma pessoa ímpia, né? Não vê uma pessoa cristã sendo julgada, sendo castigada por um pecado específico. Mas também ocorre. Aí ele fala aqui uma citação dele. O cristão mais amoroso e cheio do Espírito, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença do coronavírus. Mas é apropriado que todos nós sondemos nosso próprio coração para discernir se nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como vivemos. Né? No capítulo passado ele falou que o sofrimento não é punitivo, mas purificador. Né? Então, Deus pode estar nos purificando dos pecados através do sofrimento. Então, Ele pode estar nos tratando individualmente através do sofrimento. Então, pode ser que ocorra, mesmo com os filhos de Deus, situações onde o sofrimento seja por um pecado específico, um pecado individual da pessoa. E a forma que isso ocorre é para a purificação. Em John Piper, no início do livro, né, quando ele fala sobre o câncer que ele teve, quando ele lê a passagem bíblica, que eu esqueci agora qual foi, acho que foi em Tessalonicenses por aí, eu realmente esqueci, mas ele fala que o objetivo de Deus não é a condenação dos seus filhos, mas sim a purificação, né, uma forma de mostrar o seu amor, né, não é para a condenação. Então, isso que foi que animou ele, né, para conseguir suportar as dificuldades. E isso que ocorre para nós, né? Deus pode trazer sofrimentos por pecados específicos. No caso de um pai, não era o pecado, né? Mas o objetivo de Deus não é para condenação, mas sim que a gente chegue mais perto dele, né? Através do sofrimento também. Quer falar uma coisa sobre essa resposta, Bárbara? Eu gostei dessa resposta dele, eu fiquei com medo dele ser. Como é que a gente pode falar? Sabe aquelas ocasiões que o povo fala, você está passando por isso, porque você fez aquilo. Eu achei que ia ser um pouco mais agressivo, mas ele não, ele levantou a possibilidade, mas ele foi cuidadoso. E não, assim, talvez botar uma carga numa pessoa que está lendo, e pode não ser aquilo, entendeu? Mas ele dá a possibilidade de dar exemplos bíblicos, né? Não dar exemplos de casos, de histórias. Então, eu gostei muito dessa resposta dele e gostei como ele argumentou. Ele não explora, vamos dizer, ele não é explorar a palavra. Eu esqueci, mas tudo bem. Eu gostei. É como ele fala no início, né? Ele diz assim, olha, você bem geral, não vou me aprofundar, e vocês retêm o que é bom.
né? Vocês vejam aí sobre a situação. É como a gente falou no início, é de acordo com a realidade. Então a gente tem que ver. Essa resposta serve para mim de alguma forma, como eu falo agora. Sondemos nossos corações, né? Sondemos nossos corações para ver se aquilo que estamos passando é por conta de algum pecado específico. Tá falando? Não, tô pedindo pra papai abrir a janela. Ah, Já tá. tá. Então, é, essa resposta é meio difícil de lidar porque as pessoas que estão com esses problemas pode ser que não aceitem de primeira, mas o cristão, trazendo para nossa realidade, né? O cristão realmente tem que sondar o coração e ver se aquilo é um tratamento de Deus purificador ou se realmente é de acordo com a primeira resposta, né? Só mostrar nossa corrupção, né? Moral e espiritual. E aí, E, pode ir, pode desculpa. falar. De qualquer forma, também eu acho que isso se aplica a cada um. De toda forma. Porque se a primeira resposta é que o coronavírus vai mostrar um horror moral nosso, a segunda resposta também vai dizer que algum pecado nosso, Deus vai mostrar nesse momento de sofrimento, querendo ou não, ele vai aperfeiçoar, né? Então, cabe a nós, cada um que avalia a sua vida e dizer, o que é que Deus está querendo me mostrar para eu mudar, para eu me arrepender e voltar para ele. Então, de qualquer forma, também, eu acho que se aplica essa resposta a todo mundo. Beleza, Opinião, né? Não sei. claro. E eu respeito a opinião, mesmo estando errado. Tô brincando. Vamos lá, mas eu concordo. Concordo que a gente tem que se avaliar o tempo todo. A autoavaliação. Autoavaliação. Vamos lá, terceira resposta. Despertamos para a segunda vinda. Então, o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Então, vamos iniciar, né? E ele falando aqui que mesmo com as controvérsias que teve, né? Com várias histórias sobre a vinda de Cristo, a Bíblia fala que ele vai voltar. De alguma forma, ele vai voltar. Então, aí nós como cristãos temos que esperar isso. Eu acho interessante que Pedro e Paulo já acreditavam que estavam nos últimos tempos, né? Eles já acreditavam, Deus pode vir a qualquer momento. Eu acho interessante. E 70 anos depois, ó, Jesus vai voltar, tudo mais. Demorou um pouquinho, né? E eu acho isso intrigante porque acho que eu esqueci agora quem é que fala, meu Deus. Mas na Bíblia tá na Bíblia, acho que é alguma carta de Paulo. Quando ele fala sobre algumas pessoas já falarem que ele não vai voltar, tá demorando muito, né? E eu não sei onde é que eu vi isso, meu Deus. Como Eu é, vi repete, que Deus está demorando muito, que ele não vai voltar. É Pedro. é Pedro, né? É que Paulo. Opa, aí, ó. Na hora aí. É que Pronto. eu tava tentando lembrar de Paulo falando assim, em Tessalonicenses, não, que vocês não se achem ignorantes quanto a respeito dos últimos tempos, né? Mas eu acho que é Pedro mesmo, que É Paulo Pedro não. que diz: muitos julgam a promessa do Senhor tardia, Isso. mas Isso, essa mesmo. antes ele dá tempo para que se arrependam minhas palavras. É isso que é Pedro. É por isso que quando tu falou que eles achavam que estavam nos últimos tempos, que a qualquer momento Jesus vir, eu acho que Paulo, assim, eu não acho que ele estava a qualquer momento ali agora, entendeu? Eu acho que ele estava mais consciente de que era mais para frente. Não Mas sei, né? É, Paulo morreu. é por isso Paulo que morreu, mas Como deixou saber? Não tem como saber. Paulo morreu, mas deixou escrito, né? Os por pergaminhos. é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que, quanto à vinda do Senhor, não quero que sejais ignorantes, porque o Senhor não virá sem antes, Isso, por isso que eu sem que falei. antes se manifeste o filho da impiedade, a qual o Senhor desfará. Então, agora, é verdade, essa iminência que ele fala é nesse sentido. Aí, tudo bem. O Senhor poderia até vir naqueles dias, mas antes tinha que se manifestar, então não seria assim, instantaneamente, como muitos pensam, mas a iminência naquele sentido. O Senhor pode levantar a qualquer momento o filho da impiedade e em seguida vir. Ou então, por isso que eu falei mais ou menos que ele pode levar essa carta para o lado que não será agora, será mais para frente, ou ele pode considerar algum governante da época, que Sim, os governantes também não era nada fluxicheiro, E eles tinham essa e ele, expectativa. exato, e ver, não, esse aí é o anticristo, e depois que ele fizer tudo que tem que fazer, Cristo virá. Aham. Pode ser também. Foi porque a expectativa da igreja estava nesse sentido. Então, o filho da impiedade, para muitos naquele momento, foi Nero.
Tava bem pertinho mesmo, porque Aí é ruim demais. Jesus vai vir, porque o que Nero fez, esse é o fim da impiedade. Exatamente. Verdade. Por isso que eu falei assim, né? Dá para ser os dois, né? Tanto que a Apocalipse de João, muitos acham que o anticristo que ele está falando era um cara que mandou exilar ele, ou algum governante. Enfim, os governantes antigamente eram muito ruins, a gente reclama de hoje, né? Hoje de hoje Olha, tá pior. não vem trazer polêmica aqui, não. Logo em 2022. Polêmicas. Logo em Hoje em dia é 2022. ruim, mas antigamente era pior. Vamos. Trazendo polêmica Vai política ele aqui. discordar. Vai, discorda. Não, discordo não. Antigamente é muito ruim. Né? E graças a Deus tá melhorando muito, como sociedade em si, né? Ah, assim, pelo menos temos saneamento básico agora, né? Algumas pessoas têm, né? 2021, o Brasil aprova a lei do. Enfim, né? Tô falando que os sofrimentos diminuíram. Pronto. Tá bom assim? Pronto. Tá. Pronto. Mas O conceito de tu acabou civilização de melhor. falar isso, não foi? Que antigamente era pior. É, Então, tá bom. Tá. vai diz aí. Deixa eu abrir aqui, só no versículo, pra falar um pouquinho dele. Eita, escrevi o versículo errado. Pera aí. Ah, é Romanos. Enquanto tu por aí, essa resposta me lembrou que, assim, eu acho a igreja esqueceu um pouco dessa verdade hoje em dia. Não sei se percebe a mesma coisa. Antigamente, quando eu era pequena, que não faz muito tempo, a igreja falava muito e cantava muito a vinda de Cristo e tal. Era uma coisa que estava constante. Uhum. Mas, ao longo do tempo, é como se a gente soubesse, mas não falasse muito sobre isso. Não cantasse muito sobre isso. E isso aparenta a gente não desejar muito isso. A gente quer que as coisas melhores aqui e agora. E não que Jesus venha. Essa impressão que dá, né? E a gente vai conseguir ter uma felicidade completa ainda em vida, né? A gente não, né? Muitas igrejas acreditam nisso, né? E tem outras igrejas que usam não sei como é que tá hoje, né? Porque eu saí desse meio, mas muitas igrejas hoje não, né? Muitas igrejas usam a vinda de Cristo como para dar medo às pessoas, né? Para as pessoas usando moralidade, né? Exatamente aí, o legalismo, para a pessoa firmar, ficar melhor e tudo mais, não com a vontade de agradar a Deus, mas com medo de ficar. Né? Aí tem esse da parte do medo e tem o do esquecimento mesmo, que a gente vai conseguir ser feliz aqui e esquece sobre a vida de Cristo. Tanto é que tem uma coisa que eu gosto muito, que todo ano falam sobre isso, que eu não sei qual é o dia, o dia dos finados, né? Quando falam que memento mori, né? Lembre-se que você vai morrer. E normalmente as igrejas, antigamente lembravam as pessoas, né? Tinha até igrejas da época católicas, né? Que tinham grifado na frente, memento mori, lembre que você vai morrer, né? Lembre que a vida não é infinita. E muitas vezes nós esquecemos que um dia nós vamos partir, ou a morte, né? Mesmo em si, ou um dia Jesus vai nos buscar. Então, a gente esquece. Acha que a vida é isso aqui e tudo mais. Mesmo com aquela consciência, né, que Jesus vai voltar pela Bíblia, mas a gente meio que deixa pra lá. Isso aí é mais pra frente, escatologia a gente deixa pra lá. Só deixa lá, a gente vamos viver aqui, vamos fazer, mas a gente tem que fazer as coisas lembrando que um dia Jesus vai voltar, né? E para isso a gente tem que sondar nossa vida o tempo inteiro, claro, mas não com medo, né? O amor de Deus não traz medo. João fala sobre isso na carta dele, acho que é a primeira João. Não traz o medo, mas traz a alegria de estar com ele, né? O amor dele não traz medo sobre nossas vidas. Se você tem medo, quer dizer que você não tem esse amor, né? Essa é a questão que João fala lá. Se você não tiver com medo, você não tem esse amor. Então, o amor de Deus não traz medo. Então, Romanos 8:22. Eu coloquei Filipenses aqui, ó. Então, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme
que suporta angústia até agora, que foi o que a gente leu lá no capítulo 6 daqui do livro. Então ele fala que Paulo nos imaginou em nossas doenças como parte das dores de parto do mundo. Então ele trata o mundo como uma mulher, né, dando à luz para o novo mundo. Então nós gememos enquanto aguardamos a redenção de nossos corpos na vinda de Jesus, que é Romanos 8:23, quando ele ressuscitará os mortos e nos dará corpos novos e gloriosos. Então, os sofrimentos que nós passamos, né, como foi no capítulo 6, mostra o nosso horror moral, né, através da queda, com Q maiúsculo, através da queda, a queda. Né? E no capítulo 7, nós vemos que o sofrimento é causado por alguns pecados específicos, pode ser, né? E o último é para mostrar que através dos sofrimentos vamos ter novos corpos no futuro. Então, nós temos, é como ele fala lá no início, né, da parte 1. A gente tem que pensar, né, sempre nessa nova realidade. E essa nova realidade espiritual do futuro vai, consequentemente, interferir na minha vida presente. Então, se eu tenho a eternidade como algo que pode acontecer na minha vida, então, qualquer sofrimento que eu possa passar hoje não vai interferir nesse meu pensamento dessa promessa. Mas, ao contrário, vai me ajudar a passar por isso com mais esperança, com mais fé em Deus, sabendo que Ele pode cuidar de nós e que tudo que Ele faz vai tender-nos para essa nova realidade, vai tender-nos para a eternidade. Então, esse capítulo é especificamente para os cristãos, né? Porque as pessoas que realmente não acreditam nisso nunca vão ter essa resposta para ela, porque ela nunca vai pensar nessa nova vinda de Cristo. É especificamente para nós cristãos. Então, eu acho que essa resposta não é para alguns cristãos, deveria ser para todos os cristãos, né? Deveria ser para todos. Como a gente comentou no início, não é para todos os cristãos, porque nem todos lembram dessa vinda de Cristo e se desesperam num momentos assim. Eu, assim, não estou julgando eles por se desesperarem e tal, mas não é um julgamento. Então, não é, exatamente não é. Oro para que essas pessoas venham ter consciência disso, mas como é bom. E às vezes até as pessoas de fora reconhecem isso. Eu já ouvi isso 2 vezes em conversas com as pessoas que não são cristãs. Que a última agora falou que invejava as pessoas que têm fé por conta disso. Porque para ele, né, no caso aí, porque não é geral. Né? Algumas pessoas desesperam mesmo sendo cristão. E não porque esquece de Cristo, mas às vezes é por problemas mesmo. Mas, enfim. Mas ele invejava porque ele via as pessoas que têm fé como pessoas que não se desesperam em meio a calamidades como o que está passando agora. Então ele falou que invejava os cristãos por conta disso. E outra vez ele já falaram, né, que a gente só é cristão, não só é cristão. Os cristãos têm não posso falar, essa basezinha, essa coisa de eternidade. Isso traz uma. Eu falei é exatamente isso, né? E como Paulo, como ele falou, o Piper falou no início do livro, como ele falou agora, a gente tem esse instinto de eternidade, né? A gente sabe que um dia vai pro céu, vai encontrar com Deus. E isso meio que ameniza, né, as coisas ruins que acontecem sobre nós. Porque a gente acredita que um Deus bom, né? Um Deus bom nos ajuda a passar, né? E esse Deus bom é que controla isso tudo, né? Imagina assim, uma pessoa que não tem isso, como esse último que eu conversei com ele, não tem, né? E entra em depressão, ele entrou em depressão, entrou em situações difíceis, e ele por isso que ele falou que invejava as pessoas que têm fé, né? Porque para as pessoas que têm fé não passam por isso, porque sabe que tem outra coisa maior acontecendo. E realmente, né, nossa realidade é essa, a gente sabe que tem uma coisa maior acontecendo, mesmo em meio a calamidades, a gente sabe que um Deus bom está controlando isso tudo. Pode ser Satanás? Pode, né? Mas mesmo assim, Satanás segue a vontade de Deus, né? O Papa até fala no capítulo 7, que eu esqueci de comentar, né? Mas que Satanás está na coleirinha, seguindo a vontade de Deus. É como que a punição do diabo for seguir a vontade de Deus, né? E a punição dele diária não, né? Que para ele não sei se existe dia. Mas a punição eterna do diabo é seguir aquilo que Deus manda, né? Tanto é que em Jó, ele foi pedir a Deus para fazer coisas com o Jó, né? E não foi eu quero fazer e vou fazer, não, ele teve que pedir permissão. Então isso acontece não só com Jó, mas tudo que ele faz é seguindo também a vontade de Deus. Então ele não pode ter medo, né? A gente pode ficar desesperado.
pode acontecer de ficar? Pode, mas a gente tem que se apegar, né, em Deus. Né? Se apegar em Deus sabendo que Ele age sempre de bondade para conosco, mesmo em meio a sofrimentos. Mesmo se nosso sofrimento for específico, não é para condenação, é para purificação, é porque Ele nos ama, porque Ele quer que a gente chegue mais perto dele através disso tudo. Então, é isso. Acho que foi mais rápido porque os capítulos são pequenos, mas eu achei muito bom. Eu gosto muito de livros que mostram a realidade nossa, né? Que acho que esse livro claramente mostra isso, Coronavírus de Cristo, né? Mostra a nossa realidade e mostra como Deus age através dessa realidade ruim. Possivelmente a gente nunca vai passar por isso de novo, né? Então, pode ser que nossos netos, bisnetos aí, se chegar até lá, pode ser que passe de novo, né? Mas acho que a gente não passa mais por isso em vida, né? Então, a gente tem que usar esses momentos assim históricos, né, para analisar a nossa vida e analisar como Deus age sobre a nossa vida. Então, acho que foi um momento de reflexão para todos nós, né? Principalmente nós cristãos, de tentar ver Deus nisso tudo. Né? Para algumas pessoas é bem difícil, né? Ver uma coisa horrível dessa acontecendo e conseguir ver Deus, um Deus bom nisso tudo. Mas a gente tem que sempre refletir e eu acho que isso tudo que aconteceu, a gente buscando isso, a gente conhecer mais a Deus, né? Conhecer mais como Ele age, né? Porque a nossa vida estava muito boa, né? Nossa vida estava muito legal e tudo mais. Principalmente aqui no Brasil, né? Aqui é uma good vibes eterna aqui, e isso meio que distanciou a igreja de Deus, de alguma forma, né? Eu acho que posso falar, o Brasil é muito aberto, né, para isso tudo. Tá sendo ainda, tá tendo algumas perseguições pequenas ali, mas são pontuais, né? E a gente passa por, a gente se distancia um pouquinho, né, de que Deus quer, né, a igreja no geral, né? Então acho que esse momento foi para a gente refletir mais sobre como Deus age, refletir sobre a vontade de Deus, ver como um Deus bom pode agir nisso tudo, né? Então eu acho que foi legal, foi bom para a gente aprender mais sobre ele. E lendo esse livro também acho que ajudou muito, né? Pra gente ver uma pessoa que passou tantas dificuldades até na semana que vem não. Na próxima reunião que fala sobre poema, que acho que vai encaixar no capítulo 9, né? E a gente fala sobre a irmã também, que eu nem sei quem é. Mas eu acho que John Piper, que passou tanta coisa, fazer um livro falando sobre a vontade de Deus, né? E além de passar tanta coisa, ele também tá passando pela pandemia, assim como a gente tá passando. Muita vezes a gente só passou pela pandemia, né? Que é um momento difícil. Mas o cara teve câncer, teve, sei lá, tem problema no pulmão, problema no coração e tudo mais. Tá aqui, ó, glorificando a Deus através do sofrimento. Então quem somos nós para não fazer o mesmo, né? Então foi um momento de acordar, de despertar. Principalmente pra mim, principalmente não, né? Pessoalmente, aqui tô falando pra mim, foi um momento de despertar mesmo, de conhecer mais a Deus e chegar mais perto dele. Quer falar uma coisa para terminar? Assim, só que a gente, como você falou, a pandemia foi um momento que Deus usou para despertar coisas que a gente realmente tinha esquecido, né? Que Ele é Deus e que Ele governa as nossas vidas e nós não somos nada, né? E a gente estava, pelo menos eu, não sei, né? Os outros, posso falar por mim. A gente estava vivendo a vida da gente, tocando e esqueceu que a gente, tudo bem, vive aqui, mas a gente vive pensando na eternidade, né? Pensando em Deus, em agradar ao Senhor, em viver para Ele. E antes da pandemia, eu falo por mim, eu tinha esquecido. E tudo bem, a gente ia para a igreja, a gente lia a Bíblia, a gente orava, mas era como se isso fosse acessório, entendeu? Eu faço isso porque eu preciso fazer, mas aqui tá bom, aqui tá legal, né? Eu vou fazer minhas coisas, vou estudar, vou trabalhar, eu preciso lutar para o meu trabalho. Então, Deus, quando trouxe a pandemia, disse: minha filha, nada não está no seu controle, não. Você tem que viver para você, você tem que viver para mim. E foi duro, foi. Ainda está sendo? Tá. Mas foi bom ler o livro de Piper, porque eu pensava assim, naquela época, né? Eu não vou pensar muito no que Deus quer me falar agora, porque eu vou ficar mais nervosa ainda do que eu já estou. Vê, a pessoa é louca. Então, depois que eu passar disso tudo, eu vou parar e vou pensar no que Deus está querendo me ensinar. E Deus disse: minha filha, olha, eu estou ensinando agora, então você vai aprender agora.
Então, a gente, às vezes, a gente não quer ter a noção no momento. E eu tinha medo de, assim, talvez eu espiritualize demais. Esse era o meu medo também da igreja fazer isso no momento da pandemia, espiritualizar demais. E agora o apocalipse, e não sei o quê. E o povo vai pensar o quê da gente? A gente é um bando de doido que tá jogando aí, tentando entender a pandemia. Mas o livro, como eu falei na outra parte, é como se fosse um meio de graça que Deus deu. Né? Lógico, tem a palavra dele que primeiramente fala com a gente. Mas Deus usa homens que ele escolheu para justamente trazer a reflexão que a gente muitas vezes está com um monte de coisa na cabeça e não consegue identificar. E esse livro de Piper foi justamente para isso. Pelo menos para mim. Trouxe reflexões que estavam muito bagunçadas na minha cabeça e Deus disse, não, vou usar uma pessoa para sistematizar o negócio para você. Então, Deus é o Piper, né? Então, a gente percebe que pessoas que Deus usou sofreram muito. E elas têm uma capacidade, isso eu acho que só o Espírito dá. Ela tem uma lucidez, mesmo passando pelo sofrimento, ela tem uma lucidez de entender o que é que Deus está querendo dizer. E a gente vê isso com Paulo, a gente vê isso com John Piper, a gente vê isso com João Calvino, que falou de doença de John Piper, coitado do João Calvino. Doença era com ele, ele devia ser estudado na casa. Mas Deus usou esses homens de uma forma extraordinária, né? E John Piper, no caso dele, ainda está usando, né? Graças a Deus. Então, foi bom para mim por causa disso. Ele trouxe reflexões que estavam bagunçadas na minha cabeça e agora Deus está colocando em ordem através do seu servo, né? E eu agradeço a Deus por isso. Amém. Até por isso. Aproveita para orar para encerrar. Eita, vamos embora. Tá falando demais, agora vai orar. Tô falando demais. Ore. Deus, nosso Deus, nosso Pai, Senhor maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de entender mais a tua vontade, de entender mais a tua palavra, Senhor. De entender mais os teus ensinamentos para o nosso coração e nossas mentes. Nos ajuda, Senhor, a mantermos este foco, entender o que o Senhor quer nos ensinar, entender o que o Senhor quer que nós vivamos, que nós aprendamos para aplicar, Senhor, em nossos corações e em nossas mentes. Entender, Senhor, que o nosso sofrimento aqui não se compara, Senhor, com a glória que nós vamos ver e presenciar quando o Senhor vir. Então, Senhor, que nós não possamos perder de vista o Senhor, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao sofrimento. E sempre lembrar que tudo isso vai redundar para a tua glória. Então, Senhor, nos ajuda, nos perdoa os nossos pecados e coloca sempre em nosso coração ansiar por ti, Senhor, e a te amar mais e mais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nos dê suporte, Senhor, nestes momentos difíceis e também, Senhor, nas nossas alegrias, lembremos que o Senhor é que nos dá também. É assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.